Oi, meu nome é Isabela. Oi, meu nome é Lívia. E sejam bem-vindos ao nosso podcast Fora do Barquinho. Galera, nosso primeiro podcast, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje. É uma alegria estar aqui, é um sonho. A gente sempre falava disso juntas. Faz a gente muito sempre tempo zoou. que a gente quer que isso aconteça. Sim, a gente sempre zoava, vamos fazer um podcast, mas nunca saiu do papel. Aí, esse ano a gente falou, vamos. E estamos aqui no nosso primeiro episódio. Como vocês já viram, o título é Isso Não é um Podcast de Pesca. E é isso. Mas antes da gente explicar o porquê do nome, o porquê de não ser um podcast de pesca, porque a gente tá fazendo esse podcast, a gente vai se apresentar. Sim. Então, meu nome é Lívia, eu tenho 21 anos, eu sou de Cianorte, Paraná. O que mais? Sou namorada do Ney. Faz comunicação. Faço comunicação em multimeios, estudo na Unimissional. Sou cianortense, mas moro em Maringá há 1 ano e meio, quase. E sou amiga da Isabela desde 2018. Sim. Eu acho que é um um fato importante. É um fato importantíssimo. Meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos, eu sou noiva do Davi. E eu faço direito aqui na Sesumar também, a gente faz unimissional. A gente veio pra unimissional juntas. Sim. E a gente é amiga desde 2018, a gente se conheceu aqui. A gente se conheceu na nossa cidade, a gente sempre se conheceu, né? A gente sempre se via na igreja. Mas a gente tinha grupos de amigos diferentes, então a gente nunca conversou. Aí em um team que a gente veio, Que a gente se conheceu. que a gente se conheceu e virou amiga mesmo. Estamos no mesmo quarto. Sim. Depois disso, foram super melhores amigas pra sempre. Sim. E o porquê do nosso podcast? Fora do barquinho, porque quando a gente veio pra Unimissional, em outro podcast a gente vai explicar o que é a Unimissional. Mas quando a gente veio pra Unimissional, o senhor falou de forma bem clara pra gente, através do nosso pastor da nossa igreja, que era hora de sair pra fora do barquinho, que era hora de pisar sobre as águas, sobre andar sobre as águas. Então, essa foi a palavra que a gente recebeu na época. E foi algo que realmente confirmou na hora que a gente ouviu isso. Foi uma confirmação pra ela e foi uma confirmação pra mim. Então, desde lá a gente fala sobre sair do barquinho, sobre andar sobre as águas, né? Eu acho. Perdão. Sobre a passagem de Pedro em Mateus 14, 22. Quando Pedro anda sobre as águas, né? Essa palavra direcionou a nossa vinda para cá e tem direcionado todas as nossas decisões. Então, de vez em quando, a gente se relembra de sair do barquinho, de andar sobre as águas. Então, quando a gente pensou em qual seria o nome do nosso podcast, a gente não pensou em outra coisa além de Fora do Barquinho, porque eu acho que é a realidade, assim, é a palavra que tem direcionado a gente nesses últimos tempos. Então faz muito sentido pra gente como, sei lá, como pessoa, mas faz muito sentido pra nossa amizade. Foi uma palavra que a gente recebeu juntas e que a gente tem vivido juntas também. Isso é muito legal. Sim, é muito especial pra gente. Foi muito especial na época a gente ter vindo juntas. Eu lembro que na época que a gente veio, a gente não tinha ainda confirmação se a gente ia vir juntas mesmo. Mas quando a gente veio juntas, foi confirmação mesmo das coisas que Deus falava pra gente em 2018. Quando a gente começou a ser amigas. Quando a gente começou com 15 anos a conversar sobre missões. E a gente nem sabia direito o que era isso, mas a gente sabia que a gente queria fazer. Então foi muito especial quando a gente pôde vir e viver isso juntas. Então foi realmente o que ela falou, um guia da nossa vida sobre sair do barquinho e até hoje, né? Sobre andar sobre as águas. Enfim. E se liga muito com o propósito que a gente tem pro podcast, que é contar da nossa vida, o que tá acontecendo agora, como que foi pra gente essa saída do barquinho e como que tem sido. Então hoje a gente tá na faculdade, faz um curso missiológico, missional, e a gente quer falar sobre isso. A gente quer Sim. falar sobre as nossas experiências hoje, sobre como é ser duas jovens, duas amigas que estão vivendo o propósito de Deus,
que estão na faculdade, que estão num curso missionário, que estão numa casa com outras pessoas, mas que ainda tem grandes planos, né? Sim, e uma coisa que motivou realmente a gente, o propósito do nosso podcast, além disso que ela falou, é que a gente não encontra hoje muitos podcasts de jovens da nossa idade que estão vivendo um treinamento para missões, não missões em si, mas um treinamento para isso, e que compartilham realmente das coisas ordinárias, das coisas cotidianas. Então, a gente criou isso com o intuito de que a gente pudesse compartilhar os nossos desafios aqui, os desafios que a gente teve e ainda tem na nossa amizade, na nossa vida espiritual, no nosso treinamento missionário, viver com muitas pessoas em comunidade. Então, a gente viu que não existiam muitos podcasts direcionados a isso. Muitos podcasts eram direcionados a pessoas que já foram para o campo missionário e que estão contando como foi amadurecer, como foi crescer e como que é para chegar lá. Mas ninguém conta como que é estar aqui, né? Ninguém conta como é o processo. Então, a gente quis criar esse podcast para compartilhar isso, do processo até a gente chegar no campo missionário de fato. Abrir a nossa realidade. O já é, mas ainda não, porque a gente tá se preparando para algo que ainda não aconteceu, da nossa caminhada cristã, do nosso amadurecimento e também da nossa amizade, porque eu acho que é algo muito precioso que a gente tem. Então, a gente vive as mesmas coisas desde que a gente vive a nossa amizade. A gente vive a nossa amizade, tá certo? Tá. Desde que eu tinha 15, você tinha 14 anos. E hoje a gente tá em momentos muito diferentes da vida, mas de momentos diferentes quando a gente tinha 15 anos. Sim. Mas a gente prevalece amigas e compartilha do crescimento da nossa amizade e amadurecimento disso. Então também é algo que a gente quer contar para as pessoas. Sim. E acho muito legal a mentalidade da Lívia e da Isabela de 15 anos e de 14 anos, que queria muito fazer missões, que tinha missões como ideal na cabeça, aí passou por várias decepções, passou por choque de realidade, passou por esse treinamento, a gente passou por altos e baixos na nossa amizade, a gente passou por fases diferentes, eu comecei a namorar antes da Lívia, por exemplo, agora ela namora, eu tô noiva, então a gente compartilha, a gente sempre se alinha, assim, na mesma época de vida, mas é muito bom compartilhar coisas que a gente passou, os desafios que a gente passou aqui, para pessoas realmente da nossa idade, para pessoas para as pessoas saberem que a gente não vai mostrar, às vezes, como chegar lá, porque a gente ainda tá no processo. Mas é muito bom viver esse processo juntas. E uma coisa que nosso coordenador sempre fala, e eu acho muito legal, é que a gente precisa ter convicção daquilo que Deus chamou a gente, de tal forma que quando vir alguma dúvida, quando o diabo colocar alguma dúvida no nosso coração, nada vai abalar aquilo, né? E eu acho que a nossa vinda pra cá é uma certeza irrevogável no meu coração, de que eu sei que Deus me chamou pra sair do barquinho junto com a Lívia no mesmo dia, na mesma hora. Eu não tenho dúvidas de que eu e a Lívia é pra estar aqui. Então, é muito bom, porque a Lívia sempre me lembra do porquê que eu tô aqui. E eu sempre busco lembrar a Lívia do porquê que a gente tá aqui. Porque é algo firme no nosso coração. E é isso, galera. Eu espero que vocês gostem dos próximos episódios. Esse é só um começo, uma breve introdução. Sim, e a gente tá muito feliz de viver isso com tantas pessoas que estão aqui nos bastidores, nossos amigos. E a gente tá muito feliz com esse podcast. Ver isso com amigos. Sim. E é isso. E agora a gente tem um podcast. É isso. Fora do barquinho. Até o próximo episódio.